No vídeo de hoje eu vou falar do Boriska, que alega que veio de outro planeta na sua outra vida, que era Marte, antes de reencarnar na Terra. Enquanto isso eu vou pintando Bob Goods, eu vou falar sobre esse caso que é muito curioso, chamou muita atenção, um tempo atrás viralizou muito, e a gente vai abordar quem foi o Boriska, por que a história dele teve tanto peso e o que aconteceu com ele. O Boriska é um menino que nasceu em 1996 na Rússia. E assim, até então, era um menino como qualquer outro, sem chamar a atenção de muitas pessoas. Mas já para os pais dele, ele já estava chamando bastante atenção. Porque o Boriska, gente, ele começou a apresentar que ele não era uma criança tão comum assim. Tá, mas o que aconteceu para ele chamar a atenção desse jeito, né? É porque ele tinha um vocabulário bem avançado para a idade. E isso por si só já chamava muita atenção, já era muito impressionante. E como eu falei pra vocês com relação ao vocabulário dele, vinha porque ele não tinha nem 2 anos e ele já falava perfeitamente o idioma dele. E se destacava por causa disso, porque além de falar com menos de 2 anos, era um vocabulário um tanto quanto avançado. Além disso, o Boriska se interessava muito por astronomia e ciência. Só que essa é a grande questão também dele. Ninguém introduziu ele a isso. Ele simplesmente começou a se interessar, ele fazia essas pesquisas. E assim, enquanto outras crianças estavam brincando e comendo terra, o Boriska com menos de 5 anos estava pesquisando sobre astronomia. Então, né, gente, assim... Vamos esquecer só a parte que ele fala que ele é um marciano e que ele vem de Marte. E só essas informações já vão trazendo um pouco mais de credibilidade. E aí mesmo muito pequeno, o Boriska estabelecendo que ele gostava dessa área de astronomia e ciência, os pais dele começaram a perceber que ele falava de coisas que não faziam muito sentido e que não era muito comum crianças falarem sobre. Ele começou a falar e alegar que ele veio de outro planeta, que ele lembrava a vida que ele levava lá, e ele reencarnou como um humano. Além disso, ele dava detalhes tanto das viagens espaciais que ele fazia, avanço dessa civilização que ele fazia parte. Inclusive, tinha nome, gente, era bem complexo, sabe? Não era só... Oi, tudo bem, pessoal? Eu vim de outro planeta e é isso. Não, o Boriska ele chamava atenção por conta da riqueza de detalhes. Sem contar que muitas coisas que ele explicava e que ele dizia como funcionava essa civilização batia muito com descobertas recentes da ciência, o que por si só, gente, para uma criança pequena, já dava aquela, né, impressionada. Então, para vocês entenderem um pouco da complexidade das histórias do Boriska, eu vou relatar aqui para vocês o que ele alegava e aí vocês deixam aqui no comentário e me diz se faz sentido para vocês ou não. Primeiramente, ele alegava que ele vivia em Marte antes de reencarnar aqui na Terra. Segundo ele, os alienígenas eram seres humanoides e tinham tecnologias bem mais avançadas do que a gente aqui na Terra. Ele dizia que conseguia viajar pelo espaço e existia outras civilizações planetárias, inclusive o povo dele mantinha contato com essas outras civilizações. Segundo ele, os marcianos paravam de envelhecer entre os 30 e 35 anos. Então eles não chegavam assim igual a gente que nascia, crescia, passava dos 30 a 35 anos e envelhecia. Não, ele simplesmente chegava até uma certa idade, que era uma idade considerada adulta, e depois disso eles ficavam com aquele corpo. Ele também alegava que a energia ele vinha através de uma tecnologia cósmica e de plasma. E ele também dava, né, a explicação do porquê Marte não tem mais nada lá em Marte, né, gente? Vamos ser bem sinceros. E, na verdade, ele dizia que era porque o povo dele entrou em guerra. E por conta da guerra, né, a consequência dessa guerra foi justamente a extinção desse povo. Nessa guerra que o Boriska falava, a atmosfera acabou sendo afetada e assim não tinham como ter seres vivos. E ainda ali na parte de Marte, ele dizia que quando aconteceu essa guerra, algumas colônias ali que tinha conseguiu sobreviver com cidades subterrâneas. Mas nessa história do Boriska, você lembra que eu falei pra vocês que ele falava que esses marcianos visitavam outras civilizações? Pois bem, nós seres humanos eram uma dessas civilizações. Só que isso era no passado, que inclusive era a época que ele estava vivo. Ele também dava detalhes com relação a essa comunicação entre os marcianos e o ser humano. Então ele alegava que as
pirâmides do Egito foram criadas com a ajuda de tecnologia alienígena. Na época, o Borisca ainda dizia que lá na esfinge tinha um segredo. Segredo esse que quando a esfinge fosse aberta, a humanidade nunca mais seria a mesma. Inclusive, ele dava detalhes de onde era essa entrada para a esfinge, né? Para abrir a esfinge. Ele dizia que era atrás da parte da orelha da esfinge, mas foi uma alegação assim que nunca ninguém foi atrás ou se aprofundou. Ele dizia que estava ali, que uma hora a humanidade ia descobrir toda a verdade e essa verdade iria transformar a humanidade para sempre. Basicamente, essa era a parte que ele falava com relação aos contatos do ser humano com esses marcianos. Mas a questão que fica, e também uma questão que eu me perguntava muito na época é, tá, beleza, o Borisca tá falando isso, ele é uma criança muito pequena ainda, e como ele sabia dessas coisas? É aí que entra o sucesso do Borisca, porque os cientistas e pesquisadores começaram a ficar interessados com as coisas que o Borisca falava. Até porque dentro dessas histórias que ele dizia sobre os marcianos, como eu falei para vocês inicialmente, tinha muita informação e detalhes e assim, batia com o que a gente sabia. Uma dessas coisas é que ele descreveu detalhes de Marte que só foi descoberto tempos depois. E assim, você fala, ah, não, ele leu algum livro e reproduziu. Gente, não tinha sido descoberto ainda. Então, ele estava dando detalhes sobre uma coisa que a gente só foi descobrir, a gente, eu falo assim, né? Pessoas que vão para lá só descobriu tempos depois. Então, ele falava disso, tempo depois descobriram e falaram assim, bom, já ouvimos essa informação. Não era aquela criancinha lá que ficava falando que era de Marte? Aí vocês ficam, tá, mas quais que eram essas informações? Ele disse que Marte tinha traços, no caso, marcas de água subterrânea. E assim, gente, preciso dizer para vocês que tempo depois a NASA descobriu que de fato tinha mesmo. Não é água de fato, mas que tinha ali marcas e traços. Tinha. Ó, como tá ficando o desenho, que fofo. Tá, mas eu vou contar mais detalhes para vocês. E assim, por conta dessas coisas que o Borisca falava, algumas pessoas até criaram algumas teorias de onde poderia vir toda essa informação que o Borisca dava. E assim, gente, eu já vou preparando vocês que assim, as hipóteses são tão complicadas e diferentes quanto, sabe? Então, vamos lá. A primeira é o que muita gente foi levado a acreditar, que de fato o Borisca ele teve sim uma vida passada lá em Marte e com isso ele acabou reencarnando, trazendo essas informações e alegando sobre essas informações. A segunda teoria que falava é que ele de alguma forma teve acesso a informações universais, sabe? Tipo como se fosse uma memória coletiva, não que ele tivesse de fato reencarnado, mas as informações que ele tem foi através de informação coletiva que o ser humano nem teve acesso. Por isso que eu falei para vocês que algumas teorias, assim, você tem que ter tanta credibilidade nelas quanto as coisas que o Borisca contava. A outra teoria que muita gente também pegou, porque muita gente também não acreditou no Borisca, tá, gente? Vocês vão ver que ao longo da história, muita gente olhou assim para as informações que ele dava e falava, tá bom, sabe? Assim, não acreditava real. Então, a outra teoria é que ele acabou tendo essas informações através de conhecimentos externos. Mesmo muita coisa de sendo ditas, né, que ele teve informações a coisas que ninguém sabia e só foi descoberto depois, algumas pessoas acreditam que ele teve influência, sim, externa. Algumas pessoas, inclusive, acreditam que ele foi motivado, assim, alguém ali ao redor dele motivou ele para estudar e ter informações para que ele conseguisse fazer as alegações que ele fazia. Inclusive, tenho que falar para vocês que, na época, muitas pessoas chegou até a acusar os próprios pais dele disso. Mas assim, é uma coisa que sempre fiquei pensativa sobre, porque quem convive com criança, a gente sabe que é muito difícil colocar uma coisa na cabeça de uma criança, sinceramente, sabe? Então assim, os pais dele conseguiram fazer isso, boa sorte, porque até então, às vezes a gente tem dificuldade de fazer uma criança repetir o básico. Imagina fazer uma criança falar e apresentar informações com toda uma complexidade de uma coisa que não viveu. De uma coisa que foi mandado fazer, sabe? Porque os pais estavam presentes nas entrevistas,
porque sim, teve uma entrevista, inclusive foi com essa entrevista que o Boriska ficou muito famoso. Mas como nem tudo é flores, vou contar pra vocês o pós disso tudo. Porque a história do Boriska acabou tendo uma repercussão muito grande depois dessa história dele, depois dessa entrevista que ele fez e viralizou nas redes sociais. E aí, como consequência disso, as pessoas começaram a se fechar pro Boriska. Tá, mas quem são essas pessoas que se fecharam pro Boriska, né? Que é a grande, assim, pergunta que eu me fiz na época. Foi as próprias pessoas da cidade. O Boriska começou a sofrer bullying e ele começou a ser ignorado, a ter dificuldade de socializar na escola. Inclusive, tem rumores que falam que ele precisou necessariamente aprender a lutar para se defender. E acabou sendo uma coisa que poderia ter sido extraordinária, porque fora ali, eu acho que do grupo dele, de convivência da escola, muita gente tinha muita curiosidade com relação às coisas que ele falava. Inclusive, eu fiquei na época muito interessada em tudo que ele falava. Mas essa não foi a recepção que ele teve, sabe, gente? Não foi assim que as coisas aconteceram quando ele viralizou. Na escola, as pessoas achavam ele estranho, colocava à prova muita coisa que ele falava. Com o tempo, as pessoas começaram a isolar. Ele começou a ficar um menino muito isolado e começou a achar refúgio em jogar videogame. E assim, a vida dele virou um verdadeiro caos. É muito estranho, né, gente? Pessoas. E aí, com isso, o que era uma coisa legal, uma coisa interessante, curiosidade, pro Boriska acabou sendo um trauma muito grande. O resultado disso foi que o Boriska, aos poucos, foi se fechando. Como eu falei pra vocês, ele começou a jogar muito videogame e se fechar à medida que ele ia crescendo. Os pais dele, eu não sei se arrependeram de expor ele dessa forma ou deixar ele dar entrevista. Eu acho que eles não tinham dimensão de como isso ia viralizar e como isso poderia ser recebido pelas pessoas. Porque teve gente que teve, sei lá, vou dizer mente aberta, tá? Mas não é necessariamente uma mente aberta. Mas muitas pessoas receberam essa informação e tipo, tá, gente, ou você acredita ou você não acredita e tá tudo certo. Mas algumas pessoas não, algumas pessoas começaram a perseguir, a querer chegar perto dele, tem todo o perigo, né, de ser exposto dessa forma. E isso trouxe medos, acredito, assim, não tem outra palavra para ser dita. A família dele ficou com medo. Mas não foi nem por questão da família, pelo que eu pesquisei. O próprio Boriska ficou assim, exausto com relação a isso. Foi uma recepção muito ruim ali ao redor. E aí, com o tempo, o Boriska foi deixando isso para trás. Foi parando de contar o que ele sabia, o que ele via, as lembranças que ele teve. Mas muita gente fala que isso é comum de acontecer. Pessoas que têm experiência, lembrança de uma outra vida, à medida que elas vão crescendo, elas vão se esquecendo das coisas que eles vão falando, sabe? É como se toda aquela convicção ela foi se perdendo com o tempo. E aí, vamos entrar para o tópico atual, que é onde está o Boriska. Porque, como eu falei para vocês, ele nasceu em 1996 e atualmente ali ele está na casa dos 28, 29 anos. E assim, um caso tão curioso, a resposta é: ninguém sabe. Existe uma teoria dizendo que o Boriska ele foi recrutado pelo governo de alguma forma, silenciado ou estudado com as informações que ele teve. Mas o fato é que ele teve um afastamento absurdo da mídia, ele e a família dele sumiu. Outras pessoas falam que foi reflexo, como eu falei para vocês, dessa recepção ruim das pessoas ao redor dele. Então, como as pessoas não reagiram bem, eles ficaram assustados com a reação das pessoas e os pais decidiram aí, junto com ele, a tirar ele da mídia e fazer com que ele tivesse uma vida aí comum, uma vida normal, como qualquer outra pessoa. O fato é que muita gente não sabe do paradeiro. A gente tem algumas teorias que algumas pessoas acreditam, outras não. Uma delas é, igual eu falei para vocês, do fato do Boriska ter sido recrutado pelo governo para ser estudado, pesquisado, coisa do tipo. A outra questão foi do trauma que o Boriska sofreu com relação à pressão pública e os pais decidiram tirar ele da mídia junto com ele e hoje em dia ele leva uma vida anônima. Há alguns anos atrás, mais ou menos uns 4 anos atrás, teve a informação de que o Boriska estudou em uma faculdade. Ele continua estudando, o professor dele disse que ele era uma criança, no caso um jovem, extremamente extraordinário, muito inteligente, muito acima da média.
E isso acabou viralizando, pessoas foram atrás e ninguém descobriu nada sobre a informação, nem sequer se ela é real ou não. Algumas pessoas alegam que o Boriska estudou de fato naquela faculdade, escola, eu tô com ele criança ainda na cabeça. Mas ele estudou naquela universidade, mas quando o professor chegou a relatar que deu aula para ele, já fazia anos que ele tinha se formado e saído da universidade. O fato é que o Boriska não quer ser encontrado, gente, isso é muito claro de se ver. O Boriska, ele não tem nenhum interesse. Eu acho que para ele deve ter sido muito traumático tudo isso. Porque, como eu falei pra vocês, o que começou com uma história que as pessoas ficaram curiosas, com o tempo, acabou virando um caos. Não é todo mundo que reage bem. Há informações de vida fora da Terra, sobre superstições, por exemplo. E aí eles acabaram se retraindo. Informações do Boriska nós não temos, mas a gente tem a informação de que é uma história, pra mim, extraordinária, de uma criança muito pequena que já se mostrou prodígio, incluindo quando os pais dele sumiu da mídia, ele também, algumas pessoas falaram que ele saiu da cidade, mudou de escola e foi estudar numa escola própria para crianças prodígio, mas é tudo hipótese. Comenta aqui o que vocês acham que aconteceu com o Boriska. Esse aqui é o nosso caso curioso, né? E impressionante, que é a história do Boriska. Esse aqui é o resultado do Bob Goods pintado hoje. Eu fiz um experimento para ver como que seria para mim pintar enquanto eu converso com vocês, que não é uma tarefa tão fácil assim. Mas se vocês gostarem desse quadro, eu posso trazer mais vídeos nessa temática. E é isso, até o próximo vídeo.